Hoje eu queria conversar com vocês a respeito dessa questão do suicídio. Muita gente me pergunta nas redes sociais a respeito desse tema. A maioria das vezes as pessoas estão interessadas em saber se quem se suicida vai para o céu, sim ou não. Antes de entrar nessa questão teológica, eu gostaria de dizer que eu simpatizo profundamente com aquelas pessoas que sofrem ansiedades, angústias profundas na alma, a ponto de pensar no suicídio como sendo o remédio final para a dor que eles enfrentam. Eu mesmo passei por essa experiência quando jovem e foi essa experiência que me levou a Cristo. Aos 23 anos, desiludido, desesperado, vazio na alma, uma faca enfiada no peito, sem encontrar paz em absolutamente nada, já desviado dos caminhos de Deus desde os 16 anos de idade, eu encontrei alívio quando, em setembro de 77, eu me dirigi a Cristo desesperado, angustiado, e recebi perdão, paz e tranquilidade para minha alma. Portanto, eu sei como a aflição mental pode levar a gente a necessidades extremas, a ponto de pensar realmente que o fim da vida vai ser também o fim do nosso sofrimento e da nossa dor. Então, isso para dizer que eu tenho simpatia e eu entendo a situação de pessoas assim. Biblicamente falando, é uma incógnita se aquela pessoa em particular que tirou sua vida foi para o céu ou não. Eu creio que isso vai depender se ela era, de fato, crente no Senhor Jesus. Se de fato ela havia se arrependido dos seus pecados e crido em Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Crentes verdadeiros, crentes assim, pessoas assim, elas não estão isentas de passar por angústias mentais, ansiedade profunda, depressão profunda, a ponto de pensar na morte como solução para a sua dor. Há casos bíblicos de homens de Deus que desejaram morrer, como Jonas, como Elias, que me vem assim à mente de cabeça. Então, tecnicamente falando, teoricamente falando, o fato de que uma pessoa tirou a própria vida não quer dizer que ela era necessariamente descrente. É possível uma pessoa crente no Senhor Jesus chegar a uma situação extrema e tomar essa atitude impensada, cometer esse pecado, que é tirar sua própria vida. As pessoas que me perguntam, elas geralmente argumentam que, na opinião delas, o suicida sempre vai para o inferno, sempre quem tira sua vida está perdido, porque a pessoa não teve tempo de se arrepender desse pecado. De fato, é um pecado. E, de fato, a pessoa morreu sem arrepender-se disso aí. Mas se nós formos aplicar essa regra às suas últimas consequências, quantos de nós, na hora de morrer, estaremos com os nossos pecados em dia e todos confessados? Imagine um casal crente, teve uma briga, o marido xingou, agrediu a esposa, saiu de casa desesperado, se envolveu num acidente de trânsito, perdeu a vida, antes de pedir perdão a Deus e a sua esposa. Vai perder a salvação? De forma nenhuma. Nossa salvação não depende de ter os pecados confessados na hora da morte, mas de uma atitude de quebrantamento e humildade e confiança em Deus toda a nossa vida. Crentes podem passar por momentos de angústia e de dificuldades. Uma outra coisa que as pessoas nos dizem é que o suicídio é considerado como o pecado sem perdão. Isso também não é verdade. Biblicamente falando, a blasfêmia contra o Espírito Santo é esse pecado. E suicídio não se encaixa nessa realidade. Mas ainda assim, volto a dizer, sempre fica a interrogação se uma pessoa que chega ao ponto de tirar sua própria vida é um crente de verdade. Por isso, suicídio nunca é a solução, nunca é. É um pecado, quebra o mandamento não matarás, traz tristeza, mágoa, desgraça sobre a família, sobre os amigos, sobre a igreja. Nunca é a solução e com certeza não é isso que Deus deseja de nós. A própria palavra de Deus nos diz que Deus nos dá saídas, que nós não seremos tentados mais do que a gente pode suportar, mas que Deus haverá de providenciar a saída. Por isso eu digo para você que está aflito, angustiado, que procure soluções, procure amigos, abra o seu coração, deixe o orgulho de lado. Às vezes o orgulho impede pastores de pedir ajuda. Deixe isso de lado.
Procure amigos, irmãos com quem você pode abrir o seu coração. Há sempre gente disposta a fazer isso. E em Cristo você encontrará o descanso que você procura para a sua alma. Eu não estou com isso dizendo que nós não precisamos de ajuda, medicamentos, terapia, tratamento médico. Sim, Deus usa todas essas coisas para nos abençoar. Não há pecado e desonra em procurar essas coisas. Mas a última solução é você tirar a sua própria vida. Isso não é solução e, como eu disse, não há garantia nenhuma de que, se você fizer isso, de fato, você haverá de entrar diretamente na presença de Deus e terá o seu sofrimento terminado de uma vez para sempre. Que Deus lhe ajude, que Deus lhe abençoe, que Ele conceda a paz que você procura e o descanso para o seu coração, aqui e eternamente.